Você é do ramo de supermercado, comércio e varejista de produtos alimentícios e não está entendendo nada dessa suspensão de substituição tributária que está acontecendo? Então, eu vou tentar te explicar nesse vídeo. Os produtos que estão sendo afetados por essa suspensão são esses aqui: a água mineral ou potável envasada, o leite, laticínios e correlatos, vinho, vinhos espumosos nacionais, espumantes filtrados, doces, sangrias, cidras, cavas, champanhes e prosecos, cachaças e aguardente e outras bebidas destiladas ou fermentadas. Geralmente, os produtos são inseridos na substituição tributária. O que acontece? Ele já recolhe o ICMS na fonte, o produtor ou o distribuidor já recolhe. Quando ele chega ao varejista, ele já está com esse ICMS-ST recolhido e está livre de impostos. Se ele chega ao varejista sem estar recolhido, o varejista recolhe por responsabilidade e quando vai vender ao consumidor final, que é o último estágio da cadeia, ele também está livre de impostos. Não porque ele teve algum benefício, mas porque esse imposto já foi recolhido anteriormente. Só que dessa vez foi diferente. Ao invés de incluir produtos na lista de ST, como geralmente acontece, alguns produtos foram excluídos. Nós vamos entender como isso aconteceu. Lá em outubro de 2021, foi publicada a Lei 9.428, suspendendo esses itens da substituição tributária quando fabricados por estabelecimentos industriais localizados no estado do Rio de Janeiro. Bom, quando saiu essa lei, alguns fornecedores já passaram a suspender essa ST, ou seja, começou a mandar a nota com produto tributado normalmente, enviando crédito, não mais recolhendo a ST e cobrando na nota, livrando o produto de imposto, porque já estava no preço do produto, né, embutido. Não. Colocou o crédito do ICMS próprio para ter um confronto ali de débito e crédito e você poder vender debitando, tirando aquele crédito e pagando o imposto ICMS no final da operação, apurando, por apuração. E alguns fornecedores passaram a fazer isso e alguns não, baseados em consultas que estavam fazendo a Cefaz, perguntando se já era para a lei valer, como estava na lei, e a Cefaz respondeu que era para aguardar a regulamentação, um decreto regulamentando essa lei. Então, alguns começaram a fazer desde o ano passado e alguns continuaram mandando os itens como ST normalmente. Quando foi em 13 de abril de 2022, saiu o decreto regulamentando a lei. Regulamentou a lei, incluiu no regulamento de ICMS, e deu uma data para que ela começasse a valer, apesar de já ter fornecedor enviando lá desde outubro de 2021 com a suspensão. Então, ela deu a data que foi, a princípio, 1/5 de 2022, e além disso, ela acrescentou uma informação, que foi que a suspensão se aplica a todos os produtos listados, sejam eles produzidos no estado do Rio de Janeiro ou não. Então, ele falou mais que a lei. A lei estava falando que era só os produzidos no Rio e ele acrescentou essa informação que não. Então, causou uma nova confusão. Houve ainda uma prorrogação dessa data de início, através do decreto 48.056, que foi publicado em 2/5 de 2022, a data que era de 1/5 para começar a valer a suspensão passou a ser de 1/6, 1 de junho de 2022, para começar a valer a suspensão através do decreto. E, em nota, a Cefaz reafirmou que a lei se aplica tanto nas operações internas quanto nas operações interestaduais com destino ao estado do Rio de Janeiro. Então, essa situação causou muita confusão entre os fornecedores e entre os supermercados, que estavam recebendo essa mercadoria cada hora de um jeito, porque nem as legislações estavam se entendendo, né? Então, tiveram aqueles que estavam lá desde o ano passado já mandando com a suspensão, tiveram aqueles que aguardaram a regulamentação, tiveram aqueles que não quiseram mandar com a suspensão quando produzidos fora do estado, porque na lei estava falando que era só produzido dentro do estado e o decreto não pode adicionar informações que não estavam na lei. Então, cada um
teve a sua interpretação e cada um ficou mandando de uma forma e a gente ficou aqui na ponta recebendo dessa forma, conforme o entendimento jurídico lá de cada fornecedor. Diante dessa divergência, a ADERJ, que é a Associação dos Atacadistas e Distribuidores do Estado do Rio de Janeiro, entrou com mandato de segurança coletivo pedindo que os associados continuassem destacando o ICMS-ST quando os produtos fossem produzidos fora do Estado do Rio, assim como estava na lei. E eles acabaram conseguindo essa liminar. Então, assim, quem é associado da ADERJ passou a ter o direito de continuar destacando o ICMS-ST como era antes, quando esse produto vem de fora para dentro do estado, quando ele é produzido de fora. Mas, afinal, o que é melhor para o varejista estabelecido no estado do Rio de Janeiro? Ele receber essa mercadoria com a ST recolhida ou sem a ST recolhida, tributada normalmente? A resposta é: depende. Eu separei aqui para vocês alguns itens que estariam nessa suspensão e o MVA deles, para vocês compararem. O MVA com a margem que é praticada pelo mercado. O que é o MVA? Quando os produtos estão listados como substituição tributária, ele tem que recolher o ICMS-ST por antecipação, antes de ser vendido, correto? Se possível, lá na indústria. Então, como ele é recolhido antes dele ser vendido ao consumidor final, o próprio Estado, ele determina a margem de valor agregado, que seria o markup que ele seria vendido ao consumidor final. Então, esse markup, esse MVA varia muito. Por exemplo, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. A água, ele tem um MVA de 140, se for uma operação com indústria, e de 70, se for uma operação com um importador ou distribuidor. O leite, ele tem um MVA de 13,44%. O requeijão, 42,17%. Então, cada um vai ter a sua margem de valor agregado que vai ser usada nesse cálculo. Bom, para ficar mais fácil, vamos fazer uma pequena pausa aqui para relembrar como é que ocorre essa apuração de ICMS. Isso do ponto de vista de um varejista, tá? A gente está descartando todas as outras nuances. Bom, no ICMS, ele vai ter aqui a entrada no valor de compra de R$1. Vou botar uma alíquota de 20% de ICMS, que seria uma alíquota interna, 20 centavos de crédito. E estou vendendo a um markup de 1,30, 1,30, que vai me dar um valor de 1,30, aplico os 20%, 26 centavos de débito. Confrontando na apuração, um menos o outro, daria 6 centavos de ICMS a pagar. E aqui um exemplo de ICMS substituição tributária. Mesma ideia, tem o crédito na entrada da alíquota interna, aqui nesse nosso exemplo, 20 centavos. E a única coisa que vai mudar é que meu débito ele não vai ser por meio de uma venda, porque eu estou recolhendo imposto antecipadamente, certo? Ou ele está vindo já recolhido na nota pelo meu fornecedor, ou ele já foi recolhido anteriormente, ou eu estou recolhendo por responsabilidade na entrada, porque quando ele chegar ao consumidor final já tem que estar com o imposto pago. E para isso, já que eu não sei por quanto eu vou vender, não sei quanto que vai ser o meu markup, a própria Receita Estadual já estabeleceu lá para mim os MVAs de cada item. Então, nesse caso aqui, eu botei que o MVA era 30 para ficar igual ao meu ICMS e o cálculo vai ser o mesmo, né? Tem algumas pequenas diferenças, por exemplo, que o ICMS-ST não consideraria um desconto, já o ICMS normal consideraria um desconto condicional no produto, na venda. Então, ele não consideraria, botaria sobre a base cheia, mas basicamente o cálculo é igual. O que vai mudar é esse MVA que eu vou usar no lugar do markup que eu não tenho, porque eu não estou vendendo, eu estou recolhendo imposto antecipado. E aqui eu botei propositalmente para dar o mesmo valor, porque o cálculo é basicamente o mesmo, só que antecipado. Então, na verdade, para eu saber o que é mais vantajoso, se é o produto ser tributado normalmente
ou está sujeito ao regime de ST, eu tenho que olhar para esse MVA dele, que o governo me presume, e saber se ele está acima ou abaixo do que eu pratico, né, como margem, como markup. Se ele estiver acima, isso está significando que eu estou pagando um imposto em cima de uma margem que eu não pratico. Então, eu estou pagando um imposto a maior do que se eu fosse pagar do que eu realmente vendo. Se o MVA estiver abaixo do que eu realmente pratico, eu estou pagando um imposto a menor se ele for ST, porque eu estou recolhendo antecipadamente, antes de eu realmente vender, sob uma base menor. Agora eu trouxe aqui para vocês um comparativo mais prático, né? E trouxe aqui uma comparação clássica aqui de diferença, que seria da água para o leite, onde a água está com MVA de 70% ou 140%, um MVA bastante elevado, e o leite com MVA baixo, que é de 13,44%. Então aqui eu botei o markup para todo mundo a 30%, tá? Fora da ST. E trouxe aqui esse exemplo comparativo. Na água, num ICMS normal, a 20% na entrada, 20% na saída, um markup de 30%, em cima de 1,30 nessa venda, daria 6 centavos de ICMS a recolher. E se ele estivesse na ST, mesmo com o MVA de distribuidor, que é 70%, mais baixo que 140%, ele já seria desvantajoso. Por quê? Me daria uma base de 1,70 nessa saída antecipada e eu pagaria 14 centavos, ao invés dos 6 centavos lá na tributação normal. Já no leite, um ICMS normal aqui, tributado normalmente, 20% também operação interna, 20% na entrada e na saída, markup de 30%, me daria 6 centavos de ICMS normal a pagar, apurado. E ele estando na ST, com um MVA de 13,44%, a minha base de ST, ao invés de ser 1,30 lá, que era o meu markup, ele vai ser 1,13, me dando um ICMS de 3 centavos a pagar, um ICMS ST de 3 centavos a pagar, pagando antecipado aquele produto livre de impostos. Então, aqui é um exemplo claro de como pode variar, ser vantajoso ou não, já que existe essa variação de interpretação da lei. Para finalizar, eu trouxe aqui todos os cenários que você pode receber e vender e como isso vai impactar na tributação. O primeiro cenário aqui seria eu receber como tributada normalmente, onde ele vai me gerar um crédito nessa entrada e eu vou vender também como tributado, beleza? Então, em consonância ali com a tributação, gerando um débito na saída. Geralmente vai me gerar ICMS a pagar, porque o preço que eu vou vender vai ser maior do que o preço que eu comprei, é o que se espera, e nessa apuração vai me gerar o ICMS a pagar. Outro cenário é eu entender que aquele produto é substituição tributária, no meu cadastro ele está cadastrado como substituição tributária, ou seja, zerado ali, vou vender ao meu consumidor sem imposto, porque já foi recolhido anteriormente, só que eu recebi como tributado. O que acontece nesse caso? Nesse caso, eu vou recolher uma guia por responsabilidade, porque eu entendo que aquele produto é ST e passou por todos os outros fornecedores sem o recolhimento. Então, como eu sou o último ali da cadeia, na minha entrada eu vou recolher essa guia, me torno responsável como varejista, recolho essa guia de ST ali na entrada e beleza, meu produto está livre de impostos, eu posso vender ele como ST no meu cadastro. Isso acontece quando eu tenho um produto que já está consolidado ali como ST, mas tem um fornecedor ou outro que insiste em me mandar como tributado. Então, essa é uma forma que eu tenho de resolver esse problema. Ou ainda, se eu estou recebendo aquele produto de um estado que não tem convênio, desconhece que aquele produto é ST, ou recebendo de um fornecedor do Simples que deveria também ter recolhido a ST e não recolheu. Então, isso pode acontecer. Um outro cenário que pode acontecer é aquele produto ser considerado como ST por mim, pelo meu cadastro, e eu receber também do meu fornecedor como ST. Beleza. Ou aquele produto vai vir recolhido na própria nota, né? Ele vai utilizar o CST 010, eu vou ver todo o cálculo ali, somando no total da nota para eu pagar.
Ele pode ter algum benefício, Riolog, ou algum outro benefício de ST, onde ele tem uma redução, então ele vai usar o CST 0,70, também vou ver todo o cálculo ali na nota, com a base reduzida. Ou ele pode ter recolhido isso anteriormente, eu não vou ver na nota, mas eu sei que o imposto está embutido no valor do produto, e vou ver que o CST está 0,60, tudo zerado, beleza, aquele produto está livre de impostos, eu posso vender zerado para o meu consumidor final, sem problema. E eu posso ter ainda o meu pior cenário nessa confusão toda, que seria eu receber como ST e no meu cadastro está como tributado. Nesse caso aí complica, porque se eu não seguir esse fornecedor, ele já recolheu essa substituição tributária, o imposto já foi pago, né, em cima do MVA. Se eu boto como tributado no meu cadastro, eu estou recolhendo imposto pela segunda vez. Então, um produto que já está com imposto pago, eu estou recolhendo pela segunda vez. Eu poderia pedir que esse fornecedor pedisse o ressarcimento dessa ST paga, mas isso vai ser uma coisa quase impossível de acontecer, né? Ainda mais que o entendimento dele que aquele produto é ST, que por isso que ele está recolhendo. Então, não vai rolar dele pedir esse ressarcimento. Se eu pago o ICMS pela segunda vez, o certo seria eu não pegar esse crédito, porque esse crédito já foi utilizado ali naquela guia de ST que ele pagou. Então, é uma situação que a gente deve evitar. Essa situação é que deve ser evitada, de receber o produto como ST e tá saindo como tributado. Ou eu vou entrar num acordo ali de seguir aquele fornecedor, ou eu vou, se possível, cortar aquele fornecedor e comprar aquele produto de outros fornecedores, onde eu possa ter uma consonância ali com a tributação. Se realmente eu não aceitei que aquele produto é ST, aquele produto tem que estar como tributado normalmente, se eu compro desse fornecedor que traz como ST, eu vou ter esse problema. Espero ter ajudado, ter trazido algum esclarecimento acerca desse assunto que é realmente complexo e está rolando realmente muita confusão na interpretação das leis. Ainda pode ter mudanças, né? As associações podem correr atrás aí de alguma mudança, algum esclarecimento, então é aguardar e não tomar nenhuma decisão precipitada, porque muita coisa pode mudar. E você tem sempre a opção de entrar em contato com a Conte Control Assessoria Contábil, que é especializada em supermercado, está lá à disposição para você, varejista do ramo alimentício. Até a próxima!